Olá, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso programa Anjos da Esperança Empreendedores, onde mostramos como empreender com propósito pode transformar vidas. Respira fundo. No quadro 360, nós vamos apresentar a Revista Esperança 2026. Tem temas aí, Lar do Oscilar, temas falando sobre Jesus, a importância de ser um anjo da esperança também. A gente vai falar sobre esse assunto. As demais revistas do ano. Então tem um calendário, revistas gratuitas. E para te contar histórias de esperança, tem a história especial da doutora Daniela Cano. Você de repente conhece ela aqui da telinha da Novo Tempo. Ao conhecer a Bíblia, ela mudou o seu estilo de vida, reformulou a sua prática médica e ela adotou uma alimentação natural. E ela promove saúde integral como um ministério de salvação. Já atuou em projetos no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil. Ela realiza feiras de saúde, testemunhando sobre curas, participa do Vida e Saúde. Ela e seu esposo têm um ministério muito legal. E não para por aí. No Momento Sebrae, como empreendedores podem usar o marketing digital mesmo com poucos recursos. Tem pouco, você vai saber, dicas práticas, incluem a escolha das redes sociais, o conteúdo, como transformar seguidores em clientes. E ainda hoje, no Momento da Palavra do Dia, nós vamos refletir sobre a gratidão. Pequenos começos podem gerar grandes propósitos. Respira fundo, mais do que um negócio, uma missão. Começa agora, Anjos da Esperança Empreendedores. Vamos juntos, um ótimo domingo para você, uma manhã abençoada para você que nos acompanha das 11 ao meio-dia no domingo. Mas também uma ótima noite para você que nos acompanha às 9h30 da noite na nossa reprise. Aonde você estiver, que Deus abençoe sua vida, sua jornada. Me chamo Cris Magalhães, gerente do projeto Anjos da Esperança e apresento esse programa que é uma honra estar com você nesse domingo mais do que especial. Você viu que nós teremos notícias já. O Anjos 360 mostra para você os resultados da obra de Deus, as novidades, a transparência, uma prestação de contas e, é claro, uma gratidão. Já teremos também histórias de esperança. A doutora Daniela Cano, seu esposo, também tem um ministério fantástico. Tem um Momento Sebrae, onde o Sebrae doa tempo com profissionais para ajudar você que está começando a empreender, que já está empreendendo há algum tempo. E nós terminamos com um prato maravilhoso, vindo da Palavra de Deus. Um recado especial hoje sobre começos, pequenos começos. A palavra está imperdível. Então já prepara o seu coração, a gente já começa com Anjos 360. Aumenta o volume, quer saber das novidades? Aqui no Anjos 360 você sabe, ele que é o diretor do programa, mas de vez em quando chuta e cabeceia, vem aqui também fazer esse quadro especial. É o nosso J. Terres. E aí, Jota? Oi, Cris. Gostei do comentário. É isso aí. Chuta e cabeceia, cobra o escanteio, vai lá. Mas faz parte do missionário. De vez em quando. É isso aí, tá de juiz ali, mas o importante é servir em todas as pontas. É muito bom estar com você também. E aí, tudo bem? Como é que está o seu domingo? Que bom entrar na sua casa, trazer os detalhes do que acontece na Novo Tempo, graças à sua doação financeira. Cris, antes de mais nada, de trazer o que está acontecendo aqui na Novo Tempo no ano de 2026, eu quero trazer 2 convites. O primeiro convite é convidar o público de casa para mandar um vídeo, mandar um áudio, mandar uma foto, assistindo ao nosso programa aqui, o Anjos da Esperança Empreendedores. Você vai pegar aqui agora o WhatsApp da produção, que é diferente do WhatsApp do atendimento. Você vai salvar esse número aí no seu celular e vai mandar uma interação para a gente colocar aqui no nosso telão, para que a gente possa mencionar o seu nome. Eu vou até mostrar aqui junto com o Cris, se o Cris me permitir, como é que a gente faria, Cris, aqui uma interação. Finge como se você estivesse me filmando aqui. Tá bom, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o meu celular na horizontal. Perfeito. Aqui. Eu vou procurar um lugar que tem uma boa iluminação, mas da frente do seu rosto, não atrás de você, senão estoura aqui, E eu vou outra vez ver um lugar que tem menos barulho, para que eu possa ouvir você. Então aí eu vou pedir para você agora aqui, em 1 minuto, gravar. Eu vou dizer assim, 1, 2, 3, gravando, Jota. E aí eu vou estar aqui falando, oi pessoal do Anjos da Esperança Empreendedores, eu me chamo J. Terres e eu estou assistindo ao programa de vocês. Gostei muito deste comentário que esse entrevistado falou sobre empreendedorismo para os jovens. Tem como vocês também falarem sobre empreendedorismo para os idosos? E é isso, é o meu comentário de hoje. Pronto, esse é o vídeo. Pronto. Você manda pra gente neste WhatsApp da produção que está aparecendo aí na sua tela. Tá aí, tá até aqui o QR Code que você, lendo ele, vai direto pro nosso WhatsApp. Eu vou falar para você, caso você não consiga escanear esse código. O número é 12 981 74 0057. Faltou olho. Faltou olho aqui. Mas é 12 981 74 0057. Mas eu também quero fazer um outro convite para você.
Fica com esse WhatsApp aí na tela, tá? Porque em 2026, Cris, eu quero gravar o Papo com o Diretor. Olha. Com o nosso novo diretor aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. E eu quero saber o que você tem de curiosidade. Esse quadro que pertence aqui ao Anjos da Esperança Empreendedores. Como você pode estar vendo, ainda a gente não conseguiu gravar com o novo diretor, mas em 2026 eu quero me comprometer em gravar. E o que eu vou responder para você? Não serei eu, né? Será o novo diretor que vai responder para você dos mais diferentes assuntos. Então pode ser, desde por que a Novo Tempo não envia uma Bíblia? Por que a Novo Tempo só envia um guia de estudo? Para onde vão minhas doações? Né? Qual que é a porcentagem das minhas doações? E sabe, Cris, você sabe muito bem por que a gente faz isso. Sempre para trazer transparência para o público de casa, não é verdade? Legal. Então, olha só, oportunidade de voz e vez. Eu tenho essa curiosidade, eu gostaria de saber. A gente vai levar isso para o diretor da Novo Tempo e ele vai responder para você. O diretor-geral da Novo Tempo é o Papo com o Diretor, esse quadro aqui do Anjos da Esperança Empreendedores para trazer transparência e credibilidade. Manda aqui, olha, não gostaria que aparecesse o meu nome. Não, eu vou gravar um vídeo fazendo essa pergunta, aí a gente vai colocar o seu vídeo aqui. Olha, eu sou o Cris, lá de Jacareí, São Paulo, e a minha pergunta é essa, diretor. Pum, manda pra gente. Se você quiser contar a sua história, você é um anjo da esperança, um anjo empreendedor, manda para esse WhatsApp também. É o seu contato com a nossa produção, Jota. Perfeito. E olha, em 2026, nós temos como pretensão lançarmos 4 novos guias de estudo da Bíblia, as revistas Esperança. E a primeira delas já tem nome, Lar Docilar. Olha que nome sugestivo, né, Cris? Lar Docilar, justamente para ajudar as famílias a redescobrirem o propósito que Deus sonhou para o lar. O curso aborda temas como relacionamentos disfuncionais, reconciliação e fortalecimento dos laços familiares, sempre à luz da palavra de Deus. Este é mais do que apenas um espaço para mostrar que o lar é formado por pessoas e amor. É que Deus pode restaurar qualquer família, independente das dificuldades. Mas não é só essa, esta será a primeira. E se você acredita no que a Novo Tempo faz, você já vai fazer uma doação especial, uma doação extra para Novo Tempo. A partir de agora, você já pode começar a acumular esse seu recurso financeiro para que quando nós lançarmos aqui as campanhas de doação, você já possa estender a mão para Novo Tempo e fazer a sua doação extra, a sua doação financeira para Novo Tempo. O Anjos da Esperança tem um Pix. Eu vou pedir para a produção colocar o Pix aqui, que é bem simples, tá? É anjos@novotempo.com. Essa é a nossa chave Pix, qualquer valor. E vamos fazer aquela ilustração, né, Cris? Com apenas R$10, presta atenção aqui, com apenas R$10 você consegue já ajudar a Novo Tempo a enviar 2 revistas de estudo da Bíblia para qualquer pessoa do lugar do Brasil. Olha que bênção. Você já pensou em ir para o Amazonas, para o Amapá, para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, levar a mensagem de Deus? Eu sei que pode ser um pouquinho complicado para você, mas através da Novo Tempo, através da nossa escola bíblica, você pode fazer isso. Mas não é só essa revista que a gente tem como pretensão em lançar no ano de 2026. Nós temos ainda a pretensão de lançarmos uma revista que fale sobre Jesus, né? Sobre Jesus. Aí você fala assim para mim, né, Cris? Mas Jesus todo mundo conhece? Será que todo mundo conhece mesmo Jesus? Como ele realmente é, o que ele traz, que tipo de transformação, né? Então, é mais um estudo fantástico, porque a esperança que nós falamos da Novo Tempo, da rádio, da TV Web, é Cristo Jesus, né? Sem dúvida. Essa é uma falsa compreensão que nós temos sobre o Brasil, principalmente, e sobre o mundo. Muitas pessoas ainda precisam, estão sedentas sobre o Jesus bíblico. Nós precisamos anunciar essa palavra para cada vez mais pessoas. Além desse estudo da Bíblia, nós queremos em 2026 lançarmos mais um guia de estudo falando sobre escatologia. Cris, traduz para mim, o que é escatologia? Na verdade, é uma teologia que ela estuda o fim do fim, ou seja, diante de um cronograma de Deus das profecias, o fim do fim, a última, né, como a gente fala no Sul, a rapa do tacho, é o último contexto. E é uma área da teologia que estuda o fim. Então, estuda justamente questões de profecia para o fim, Daniel, Apocalipse, e dá luz para nós entendermos agora. Nós, inclusive, estamos vivenciando os últimos tempos dessa terra. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas ele falou que algumas coisas aconteceriam, né? Guerras, fomes, ainda não é o fim, mas está próximo. E as dores do parto, como fala Jesus, elas estão cada vez mais próximas e mais intensas. Então, o mundo inteiro está falando disso, mas tem muitas pessoas que distorcem o fim. Sem dúvida. Não sabem, olha, a marca da besta vai ser um chip, agora tem a teoria dos 8 reis, trocou de papa, agora é a besta. Então, assim, tem pessoas que ficam no achismo. E a ideia é mostrar o fim do fim de forma escatológica diante da Bíblia que nos dá a direção. E onde que você entra nisso tudo? Você é anjo da esperança, você patrocina tudo que a Novo Tempo faz. Se nós temos a pretensão de lançarmos 4 novos guias de estudo da Bíblia, imagine a quantidade de pessoas que vão solicitar esses guias de estudo da Bíblia aqui da nossa escola bíblica. E a gente precisa, sem dúvida, do seu apoio financeiro.
Mas o valor é você quem escolhe, o que está guardado no seu coração. Pense quantas pessoas serão impactadas através da sua doação. E, Cris, até vou terminar antes, porque eu sei que hoje a gente tem Daniela Cano aqui, trazendo um testemunho excepcional. Ela que esteve no internato que eu me formei. Olha que legal. O IENS, que você pode bem conhecer, um internato cristão adventista, e que ela, sem dúvida, vai contar aqui os detalhes da sua trajetória. E se você tem esta pretensão de assistir esse programa, não perca aí só para você, né? Não guarde só para você, não. Chama a família também para assistir e acompanhe outros testemunhos do nosso canal no YouTube. Eu me encerro por aqui, Cris, porque semana que vem tem mais notícias. Maravilha. Obrigado, viu, Jota? Valeu. J. Terres trazendo as novidades para você, voltando às 11 da manhã no próximo domingo e também às 9h30 da noite, com Anjos 360. Ainda tem Momento Sebrae, dica especial sobre como agir na internet. Já tem a palavra do dia e histórias de esperança. Daniela Cano trazendo aí, né, a sua vida da obra médico-missionária junto com o esposo. Tem até um livro que você pode até adquirir, muito legal sobre essa história. Eu recomendo para você continuar com essa história na sua casa. Cris, mas essa entrevista vai ser quando? Daqui a pouquinho. Quando? 2 minutinhos. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta. Eu não falei para você que era rapidinho, 2 minutinhos aqui no seu domingo de intervalo. Até o nosso intervalo é gostoso também, né? E é bom demais ter você na nossa sintonia, você ligado na TV Novo Tempo, conectado através da internet, aonde você estiver. Que Deus abençoe a sua manhã. E é claro, para dar essa alegria, nada melhor do que histórias de esperança. Hoje, com a doutora Daniela Cano, ela que já é de casa, ela é médica, formada, teve sua trajetória transformada ao conhecer a Bíblia e os escritos de uma escritora muito especial, Ellen G. White, que a levou a adotar uma alimentação natural, eliminar produtos industrializados, reformular sua prática médica para ver a medicina como um instrumento de salvação. E isso é bíblico. Ela é engajada na obra médico-missionária, atuou em projetos no Japão, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e ela promove essa saúde do ser integral, como a Bíblia nos vê. Ela faz feiras de saúde, tem testemunhado curas que reforçam as suas convicções na palavra de Deus. E para ela, a verdadeira cura é a restauração completa. Então você tem que estar bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente em Cristo Jesus, mostrando que a medicina, guiada pela confiança em Deus, pode levar esperança e transformação às pessoas. Cris, eu conheço a doutora Cano, dos programas especiais que a Novo Tempo faz com a web, também no Vídeo Saúde. Ela já veio aqui na minha igreja, eu já vi ela em uma palestra, então ela vai contar um pouquinho sobre como uma médica, junto com um abraço, doutor Luiz, um abraço, querido. Outro, agora parece que está corredor, bicicleta, faz de tudo, esse homem não para, porque tem a doutora também, Dani, junto com ele e junto com a gente aqui nesse domingo especial. Doutora Dani, seja bem-vinda ao Anjos da Esperança. Muito bom estar aqui com você. Que honra, que bom. Sempre com essa simpatia que você tem, né? Maravilha, domingo começando bem hoje, né? Coisa boa. Sim. Vou contar uma fofoquinha. A doutora Dani, ela convida para a casa dela, ela faz um almoço especial, ela convida médicos que estão começando a carreira para instruí-los no Senhor. E a casa dela, ela tem sempre essa simpatia, mas Cris, ela é muito simpática na televisão e depois ela é mais simpática ainda. Doutor Luiz é um querido, um cheiro para ele, o esposo, são médicos missionários e vai ser uma honra contar essa história conosco hoje, viu, doutora? Que bom, a gente está muito feliz de estar aqui com você, Cris. Que bom. Vamos sentar? Então, a casa é sua aqui, você já é da Novo Tempo. Sim. Você já ganhou o crachá ou não? Não, ainda não. Mas tem que ganhar, né? Porque está sempre conosco aqui nos nossos programas. Sim, as segundas-feiras ao vivo, né? Já estamos há 15 anos ajudando Vida e Saúde, né? 15 anos. E a doutora Dani e o doutor Luiz não envelhecem. Vocês é só eu que envelheço. O pessoal fala, né? Mas é porque a gente está cuidando da saúde, né, Cris? Coisa boa. Eu não sei o que eu estou fazendo, acho que foi tarde demais, que eu fui cuidando nos últimos 10 anos aí, porque eu ia estar mais velho ainda. Mas estou cuidando da saúde, faz parte, bom demais. E já aprendi muitas dicas com a doutora Dani. Mas, doutora, contar um pouquinho dessa decisão de ser médica e depois empreender, né? Vamos contar esse comecinho para a gente entender um pouquinho dessa história e depois saber como Cristo entrou nesse empreendimento, nessa visão de médico. Como é que funciona o começo da doutora Dani? Então, Cris, eu conto no meu livro, Universo Paralelo, que eu não tinha o sonho de ser médica, né? Diferente de muitos médicos que falam, eu tinha um sonho e tal. Meu pai foi médico e ele me incentivou muito a ser médico. Eu sou filha mais velha de japoneses e ele sempre me incentivava desde criança. Meus brinquedos todos, Cris, já eram voltados para a medicina. E chegou com 16 anos, eu falei para o meu pai, eu acho que eu não quero ser médica.
E ele falou assim, o que você quer ser? Eu falei assim, eu acho que eu quero fazer publicidade, trabalhar com comunicação. Aí ele falou assim, bom, tá resolvido, você tá convidada a se retirar de casa a partir de hoje. Nossa. E eu acabei, então, por livre e espontânea pressão, fazendo medicina. Na época eu não tinha religião, porque a maioria dos japoneses são ateístas, o pessoal acha que os japoneses são budistas, shintoístas, mas mais de 90% da população é ateísta. E eu fui criada nesse lar, né, nessa cultura japonesa. E eu acabei, então, fazendo medicina, acabei passando numa estadual, porque meu pai também sempre falava, não vou pagar faculdade, tem que passar em federal, estadual. E acabei passando fora, né, de São Paulo, em Botucatu, eu morava em São Paulo. E aí lá eu tive a primeira vez o contato com a Bíblia no 5º ano da faculdade de medicina. E conheci a Bíblia através de um ex-presidiário viciado em crack. Nossa! Ele era analfabeto, aprendeu a ler a Bíblia na cadeia. E um dia esse rapaz, eu estava na minha casa dando uma festa, ele apareceu na minha casa e convidou a gente para fazer um grupo de oração. E todas as quartas, então, a gente fazia aquele grupo de oração, eu não entendia nada da Bíblia, pedi Bíblia pelo correio, na época eram páginas amarelas, né? Não tinha Google, essas coisas, internet, estava começando com a internet de escada. E aí peguei nas páginas amarelas, pedi 5 Bíblias para mim e para minhas amigas, para acompanhar a leitura do menino. E quando chegou em casa, vieram Bíblias de estudo do Almeida. Eu tinha pedido a Bíblia mais barata do catálogo, era R$5 na época, era bem baratinha. E vieram Bíblias de estudo e eu comecei a ver aquela Bíblia com as viagens do Paulo. Eu não sabia nada sobre Jesus, pecado, né, salvação, apesar de estar num país cristão. Mas eu pensei assim, nossa, como é que eu estou num país super cristão e eu não sei nada de Jesus? Eu não sei o que é pecado, não sei nada. Comecei a me interessar pelas histórias do Paulo, as viagens, mas eu estudava a Bíblia e não entendia nada. Então esse foi o meu primeiro contato com a Bíblia. Então na faculdade, a partir do 5º ano, já estava no internato, dando os plantões. E quando eu me formei, eu tive uma crise de identidade, porque eu não conseguia me ver dando plantão médico. Eu adoro dormir. Eu tenho um problema quase narcoléptica mesmo, assim, crise. Eu durmo e capoto. Apaga mesmo? Apago. Eu falei, como é que eu vou dar plantão? Meu pai era diretor de hospital, não conseguia me ver dentro de um hospital. E acabei indo para Florianópolis. Eu me formei e 15 dias que eu estava lá, passando umas férias, depois de formado, um amigo meu me ligou e falou, Dani, tem um contato para você aqui na Secretaria de São Paulo. Eles estão contratando 20 médicos que têm o seu perfil, que é mais louquinho, assim, que eu sempre fui meio hiperativa, né? Não consigo fazer uma coisa só. Tem que ser meio louquinha, você vai entrar nas comunidades, negociar com o traficante e tal. E acabei, então, entrando para o Programa de Saúde da Família, numa época que não tinha nem residência na época nessa área. Então, eu fui uma das primeiras médicas que começou a implantar o programa do SUS no estado de São Paulo, depois fui para Santa Catarina. Mas lá em Florianópolis, quando eu me mudei para Florianópolis, que eu ia fazer também a implantação desse programa, eu acabei me envolvendo no relacionamento e fui empreender na área de gastronomia. Gastronomia. Abri um restaurante japonês, Cris. Nunca tinha fritado um ovo na minha vida. E fui empreender nessa área, já estava estudando a Bíblia, já tinha conhecido os adventistas. Eu nunca tinha ouvido falar da igreja adventista na minha vida, nunca tive um amigo adventista. Mas já estava estudando a Bíblia com os adventistas. Mas chegou em Floripa, então eu fiz o meu primeiro empreendimento. E o meu empreendimento, na verdade, eu estava como sócio, que virou um relacionamento, foi uma confusão toda. E na época eu fumava, bebia, ia para muitas festas à noite. Eu não dormia, Cris. Eu dormia 4 horas por noite no máximo, eu dormia. E eu sempre achava na minha cabeça assim, desde a faculdade com 18 anos eu falava, dormir é perda de tempo. Que absurdo ficar 8 horas, 7 horas dormindo. Então eu passava as madrugadas em festas, ou estudando, ou fazendo várias coisas. E empreendendo ainda. E empreendendo. E aí chegou lá em Florianópolis, depois que eu já estava começando a estudar a Bíblia, né, eu nunca duvidei da palavra de Deus. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, não, isso daqui é surreal, é sobrenatural. Eu acredito nisso tudo que eu estou lendo, que Jesus existiu, né, que Ele veio, realmente morreu e tal. Mas eu não tinha entregado a minha vida para Deus, né? E nesse momento que eu estava empreendendo como restaurante, estava em relacionamento, eu me afastei da medicina. Eu fiquei 5 anos afastada da medicina, Cris. E estava nessa confusão toda de relacionamento, empreendedorismo, na área de gastronomia, que não é fácil ganhar dinheiro em Florianópolis, né?
E aí eu acabei, então, nesse momento eu pedi para Deus, minha vida estava tão bagunçada, mas tão bagunçada financeiramente, emocionalmente falando, tudo errado. E eu pensei, não, eu preciso colocar em prática o que eu estou aprendendo. Se Deus existe, Ele precisa me ajudar, né, a sair desse bolo todo que eu estou, numa vida totalmente errada, assim, não só de estilo de vida, mas o tipo de relacionamento tóxico, a parte financeira, assim, toda bagunçada. E eu vim de uma família bem tradicional japonesa, né? E meu pai muito certinho, minha família toda. Eu falei, não é possível que eu estou nessa vida toda errada. E aí acabei me voltando para Deus. Parei de fumar, que foi uma das coisas mais difíceis que eu tive, Cris. E eu entreguei minha vida realmente depois que uma pessoa da Igreja Adventista veio até o meu restaurante. Eu não conhecia essa pessoa, Cris. Eu estava orando e pedindo para Deus uma resposta de oração, o que Ele queria de mim. E essa pessoa bateu um dia no meu restaurante, era tudo de vidro, e começou a falar sobre os livros de saúde, Medicina e Salvação, A Ciência do Bom Viver, Conselho sobre Regime Alimentar. E lendo esses livros eu entendi que o meu corpo era uma coisa sagrada, que o médico tinha, na verdade, um ministério, que não era só ficar dando plantão, prescrevendo remédio, que ele teria que ajudar aquela pessoa a cuidar do corpo dela, que é o templo do Espírito Santo. E quando eu entendi que aquilo era um sacerdócio, eu entendi que era um chamado de Deus mesmo, que não era do meu pai da terra só, era o meu pai do céu, que estava me pedindo para ser médica, e aí eu realmente me converti nesse momento. Lendo esses livros, eu entendi que eu tinha que mudar todo o meu estilo de vida, mudei minha dieta, comecei a correr 6 km por dia, parei de fumar, parei de comer doce, eu era muito de comer doce, Cris, assim, tomava muito refrigerante, né, muita coisa errada, comia tudo errado. Não tinha regra, minha vida não tinha regra, assim, era uma loucura, não dormia direito, mudei todo o meu estilo de vida e aí resolvi me entregar para Deus, aí me batizei. Que bênção! E como que surgiu também a companhia do Dr. Luiz? Porque nessa jornada você ganhou um companheiro, de missão inclusive. De missão. Conta pra gente também, como é que foi? Então, quando eu li esses livros, eu entendi que Deus queria que eu fosse médica. Certo. Eu pedi para Ele me mostrar onde Ele queria que eu estivesse. Porque eu poderia ser médica em qualquer lugar do mundo, né? No Brasil, e meu pai era diretor de um hospital, ele sempre estava me chamando para voltar a trabalhar com ele, mas o Espírito Santo me mostrou de uma maneira muito clara, e eu falo no livro como que foi essas providências, para trabalhar em Biguaçu, né, que é uma área, uma comunidade que eu fui trabalhar na Grande Florianópolis, saindo assim de Florianópolis, da ilha, e lá nesse local eu conheci o Dr. Luiz, um menino ateísta, totalmente, com a vida totalmente desregrada também, né? Com pressão alta, colesterol alto, bebendo muita cerveja, fumando, indo em festas. Ele estava exatamente como eu era antes de eu me tornar adventista. E então eu conheci e eu comecei a ajudá-lo de alguma maneira a entender, né, como é que era a importância dele ter uma vida mais saudável, porque eu estava falando de saúde, promovendo saúde no posto de saúde, mas o médico que trabalhava comigo, que era o Dr. Luiz, fazendo churrasco no posto de saúde, pagando cerveja para os funcionários, e todo mundo amava ele, né, Cris? Porque ele fazia uma festa lá no posto de saúde, e o pessoal todo fumando lá no fundo. Eu falei, gente, nós somos a equipe de saúde, a gente precisa ajudar as pessoas. E um dia ele bebeu tanto, que ele teve uma ressaca, ele faltou, teve uma amidalite, né, abaixou a imunidade dele, e eu tive que atender todos os pacientes dele. E aí ele veio meio que num outro dia pedir desculpa, porque ele tinha faltado, porque numa comunidade assim você não pode não atender, né? Sim. Porque a gente atende muito o pessoal do tráfico mesmo, assim, né? E eles vêm com arma na cabeça se você não atende. Muitas vezes você é ameaçado de morte, não é? Então eu acabei atendendo aqueles pacientes e ele veio entrar no meu consultório, eu estava lendo a Bíblia naquele momento, estudando a escola sabatina. Olha aí. E aí, quando ele viu aquilo, ele falou, o que você está fazendo? Eu nunca tinha falado para ele, nas minhas crenças, tal, nunca tinha compartilhado. Fazia um mês que ele estava trabalhando comigo. Mas eu já estava orando por ele, porque eu falei, um médico tão jovem, tão inteligente, estava indo para os Estados Unidos fazer residência em oncologia em Miami, né? Estava fazendo todas aquelas provas, os boards dele. E eu pensei, como é que ele está tão perdido assim? Pressão alta, colesterol alto, obeso. E aí, quando ele me viu com a Bíblia aberta, eu vi que era a oportunidade de oferecer um estudo bíblico para ele. E ele estava me chamando para ir para uma festa na Bahia, chamada Universo Paralelo, que é o nome do nosso livro. Legal, que está aqui, inclusive vou mostrar aqui, ó. Olha só. E essa festa existe até hoje.
Até hoje, inclusive lá na faixa de Gaza, quando teve aquela invasão toda daqueles mísseis, é essa festa que estava tendo aqui. lá na faixa de Gaza, que tem no mundo inteiro, né? Universo Paralelo. Esse aqui é um livro lindo, eu tenho em casa, né? Ganhei da doutora Dani. Você pode adquirir, tá aí ó, pela cpb.com.br. Você acessa agora, lá vai. É uma história muito especial. Isso aqui é só um vislumbre, né? E para você depois acompanhar os detalhes, que não vai dar tempo, eu vou só acelerar um pouquinho. Então, vocês acabaram se conhecendo de verdade. E aí foi um momento que vocês uniram os corações, se uniram em propósito e se uniram em Cristo Jesus para um grande ministério que vocês têm hoje, né? Ele estudou a Bíblia, compreendeu a missão dele também, mudou todo o estilo de vida, né? Acabou se batizando e nesse momento Deus acabou mostrando que a gente é um ministério juntos. E aí transformamos, né, eram 3.000 famílias na época que a gente era responsável, foi toda uma festa, porque a gente começou a fazer vários aulas de culinária saudável, a gente dava palestras e muitas pessoas começaram a ser curadas e a gente entendeu mesmo que a gente tinha uma missão juntos. Então, quando a gente começou a namorar, a gente já sabia que ia casar. Por causa da missão, né? Foi uma coisa muito racional, não foi muito romântica a nossa história. Foi bem assim, racional mesmo, né? Bem missional. E estamos juntos até hoje, né? Fazendo isso, que a gente acredita que Deus pediu para a gente fazer. E hoje vocês fazem palestras, vocês vão em igrejas, vocês vão em eventos e vocês têm um ministério, inclusive, nas redes sociais tremendo. Hoje vocês empreendem nesse contexto, né? Tem uma rede, inclusive, de suplementos que hoje falta muito pessoas que têm essa visão integral. Tem suplemento, mas que tem produtos que não agregam. Então, hoje, até falta confiança para comprar esses suplementos. Hoje, vocês empreendem nesse sentido e tem um ministério todo especial, além dos suplementos, vídeos. Você, inclusive, tem uma live que você faz de manhã cedo, já para ensinar as pessoas a cozinharem, porque você segue uma missão de Deus. Você viajou o mundo inteiro levando o evangelho, mas isso está no coração, inclusive no DNA da empresa de vocês, né, doutora? Exatamente. A gente resolveu empreender na época do Covid, que a gente viu que as pessoas estavam indo para o online. Começamos a formar os nossos primeiros cursos, inclusive gratuitos, né, que era sobre imunidade, para dar informações para as pessoas. Entramos no YouTube e hoje a gente está 100% online e isso tem nos dado mais braços para a gente viajar. Inclusive, a gente vai para a Austrália agora, né, daqui 2 semanas. A gente tem ido para Beirute também ajudar a igreja lá no Oriente Médio, criando materiais de saúde para ajudar as pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Então a gente acredita muito que o empreendedorismo na área do digital nos promove maior flexibilidade de agenda também, né? Antes de uma pergunta, como é que o pessoal faz já para acessar as redes sociais, doutora? Está na tela aqui, ó, o pessoal já está colocando o arroba, tá? Esse arroba aqui é do Instagram. Já dá um pulinho lá, segue, que tem materiais especiais, lives na hora da saúde. Se você quiser conhecer mais o trabalho da doutora Dani, doutor Luiz também é fantástico. Essa rede de suplementos que faz uma diferença tremenda, né? Hoje, qual o médico integral hoje que pode te indicar algo que realmente vai fazer bem para o seu corpo? Doutora, e olhando para trás, porque hoje muita gente deve bater no teu Instagram, naquela live, na consulta online, com o mesmo estilo de vida que vocês tinham há anos atrás. Exatamente. Então, inclusive, até nisso a gente vê a graça de Deus, que por mais que vocês tinham conhecimento, eram da área da saúde e assim se entregaram ao sistema límbico, ali aquela parte do prazer da dopamina, do prazer do cigarro, da bebida, e a pessoa ela acaba sendo vítima. Essa liberdade que o mundo fala, na verdade, é uma prisão, porque a pessoa ela é refém dos próprios prazeres. Verdade. E como hoje é ver uma pessoa liberta, né? Porque às vezes a gente quer falar do evangelho, mas ela está inflamada, o pensamento está complicado, a pessoa está doente. Jesus nos ensina esse tipo de liberdade, porque ele também curava. A mensagem da Bíblia tem muitas mensagens de saúde. Ellen White foi inspirada por isso. E como é que você vê a obra médico-missionária hoje ser um pilar para abrir a mente das pessoas que está tão confusa hoje em dia? Então, Cris, hoje a gente tem esse pensamento muito cartesiano, né? Que o corpo está separado do espírito, mas está tudo interligado, né? A gente foi criado de uma maneira, a imagem e semelhança de Deus, fisicamente falando e espiritualmente falando também. Então, se o corpo está inflamado, está doente, a mente, né, a circulação cerebral não está funcionando, a pessoa não tem a conexão com o Espírito Santo, principalmente quando a parte da área da frente do cérebro, que é o córtex pré-frontal, está afetado por falta de oxigênio, por falta de nutrientes, por falta de circulação. Então, a espiritualidade da pessoa acaba sendo afetada. Então, quando a gente está cuidando do corpo como algo sagrado,
né, ajudando as leis naturais, a fisiologia do corpo funcionar bem, naturalmente o Espírito Santo vai estar mais apto para estar agindo naquela pessoa. E a pessoa consegue, então, ter mais força de vontade, consegue escutar mais a voz de Deus, né? E ela fica mais apta para fazer as coisas, moralmente falando, corretas. Amém, coisa boa. Mas existe uma associação, inclusive parceira da Novo Tempo, que é a AMA, Associação dos Médicos Adventistas, no qual ela ajudou a criar, né? Uma das fundadoras aí desse projeto especial. Fala um pouquinho, porque vida de médico não é fácil. Eu já fiz reunião com vocês às 10 da noite, que ainda está com jaleco, sai de uma consulta, está no carro. É loucura, né, Cris? E aí, hoje, isso está conectado, inclusive, com Vida e Saúde, que hoje você tem um ministério há 15 anos com o Dr. Luiz, às segundas-feiras ao vivo ali, né? Inclusive, tem uma parceria que no ano passado, agora, fizemos juntos, que é justamente, inclusive, a AMA cedendo um cenário para o Vida e Saúde, que é a Casa do Médico Adventista. Conta um pouquinho da missão da AMA e esse ministério especial sendo a Casa do Médico Adventista na TV Novo Tempo. Então, Cris, a associação surgiu lá em Engenheiro Coelho, né, comigo, com o Luiz e mais 3 casais de médicos, para a gente tentar engajar mais os médicos para ajudar nesse trabalho missional, né, seja na instituição, seja a Leimar, de qualquer maneira, porque o médico ele tem condições financeiras e às vezes ele vai entrando num ritmo, né? A gente não aprende a empreender, às vezes, como médico, né? Então, começa a ganhar mais e começa a gastar mais também em muitas coisas que não estão edificando, né, o reino de Deus. Então, essa foi a ideia da Associação dos Médicos, e, inclusive, hoje a gente está focando muito na parte dos acadêmicos, né, de medicina, para a gente pegar essas novas futuras gerações, para que eles não percam essa missão, né, não saiam do foco. E aí, quando a gente estava aqui na Novo Tempo, um dia a gente conversando, Sim. né? Falei, nossa, tem a Associação dos Médicos, imagina se a gente consegue trazer mais de perto para que eles ajudem, inclusive, na construção. A gente sabe que tudo isso é milagre, né, Cris, o que acontece aqui. A Novo Tempo não tem patrocínio, não é? São pessoas, os anjos que estão ajudando, os anjos da esperança ajudando com as suas doações, cada um doando o que pode. E o médico, a gente sabe que pode doar não só o tempo, mas ele pode doar também dinheiro, né? E essa parceria veio para que a gente consiga ajudar, inclusive, o novo estúdio, né, do Vida e Saúde. E eu espero que os médicos possam contribuir, com certeza. Que bom. Agora, para finalizar aqui, porque passa rápido, né? Adquira o livro. Tá lá, vai na CPB lá, essa história você vai conhecer completa, vale a pena. Eu, num almoço, eu pude ouvir parte da história, fiquei ali, ganhei almoço, sobremesa e levei para casa ainda uma refeição para poder ver essa história. Você pode adquirir na CPB. Mas, doutora, como você vê a Novo Tempo parte da sua trajetória e o quanto que a comunicação leva informação libertadora para as pessoas? Tem pessoa que talvez não leria Apocalipse de primeira, talvez nem Daniel, mas talvez ouviria de Jesus de alguém que ajudou a tirar o filho da obesidade, e ajudou ela a dar uma melhorada na mente para desinflamar, já é alguém que cuida da gente. Como é que você vê a Novo Tempo na sua trajetória e a oportunidade da obra médico-missionária como uma ferramenta de Deus aqui na comunicação? A gente vê a Novo Tempo entrando nos lares, né, Cris? Então, a gente escuta cada testemunho. Eu estou com uma paciente, inclusive, que é da região de Sorocaba, e eu fiquei muito impressionada, porque ela veio como paciente, né? Eu fui atendendo a consulta, falei, como é que você me descobriu? Ela falou, foi na Novo Tempo. Ela está aposentada, foi ligar a TV, uma TV que estava meio quebrada, ela ia levar para o concerto. No que ela ligou, ela nunca tinha visto essa TV. E ela ligou, ela falou, nossa, que engraçado, é uma TV evangélica, mas está falando de saúde. E ela achou interessante aquilo. Bom, resumindo, ela ficou fã do Vida e Saúde, depois começou a assistir o Entre Família, depois começou a assistir o estudo da Bíblia, né? A Bíblia ensina, e hoje ela virou adventista. Ela acabou se batizando e virou minha paciente, né? Eu falei, que interessante, ela se batizou, foi por livre e espontânea vontade até uma igreja. Então a gente vê que alcança. Cada um tem alguma necessidade em casa. Tem gente que é mais com as crianças, tem gente que é mais com a saúde, tem pessoas que é mais na parte financeira ou numa parte espiritual. E a Novo Tempo está levando esperança de alguma maneira para as pessoas, não é? E mesmo para quem está super bem de vida, a gente tem anjos, não é? Que também podem dar esperança para outras pessoas que não estejam tão bem assim. Então, para mim, é um alcance imenso, né, que a TV pode ter. Eu fico muito feliz de estar podendo contribuir também com isso. Amém. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Cris. Você é de casa, só falta o pastor Toninho aí agora, né?
ter deixado o crachá, o novo diretor também te validar aí para dar tudo certo. Por né? favor, agradeço. Você e o doutor Luiz já são de casa. Que Deus continue. Obrigada, Cris. Mande um abraço para o doutor também. Mando sim. Que ele é do coração. Obrigado, doutora. Até mais. Você viu essa história? Que bênção! Você quer contar a sua história aqui no programa? Venha. Fácil, manda aí, ó. Cris, eu quero também contar a minha história. Que história linda da doutora Dani. Lembrando, tá aqui o livro, tá? Ó, já dei a dica para você. Conte sua história no DDD 12 9 8174 0057. Mande o seu nome, sua cidade, o que você quer contar e que hora a gente tem que ligar para você. Depois do intervalo tem Momento Sebrae, ainda hoje a palavra do dia, marketing digital. Olha, você sabe ou não? Mas, Cris, eu tenho pouco recurso. Marketing digital com pouco recurso dando resultado. Depois do intervalo aqui no nosso Anjo da Esperança Empreendedores. Muito bem, estamos de volta e como prometido é o Momento Sebrae. Nós vamos falar agora sobre o contexto digital com poucos recursos. Então, ó, de olho na dica, Momento Sebrae. Olá, amigo Anjo da Esperança Empreendedor. Estamos começando mais um programa Momento Sebrae. Esse programa é fruto de uma parceria entre a TV Novo Tempo e o Sebrae. Eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. Nós vamos falar hoje sobre marketing digital com poucos recursos, criatividade. Para isso, nós trouxemos novamente o nosso consultor de marketing, Rafael de Souza. Rafael, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Desafio grande hoje, hein? Marketing Hoje é. digital, poucos recursos. Que dicas que você tem para dar para o nosso empreendedor que quer entrar no mundo das redes sociais, do marketing digital, marketplace, um monte de termo que a gente tem dificuldade de conhecer, mas não tem muito recurso financeiro para isso? Boa pergunta. Se você é empreendedor, tem pouco recurso para apostar no marketing digital, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher quais redes sociais que você estará e que mesmo com poucos recursos você pode ter bons resultados, como por exemplo Instagram, Facebook, Google, TikTok. É importante você definir qual ferramenta que você vai estar presente e a partir disso montar realmente uma excelente estratégia, principalmente de conteúdo, para que você tenha um conteúdo que realmente agregue, que chame a atenção dos seus clientes para eles quererem te seguir e aí a partir disso transformar seguidores em compradores. Eu ouvi dizer que se você não tomar cuidado, se você só abrir um perfil em alguma rede social, você vai ser uma gota num oceano. Sim. Cheio de pessoas. Então, como é que essa gota pode aparecer assim? Eu nunca mexi, quero começar a aparecer. Tem algum truque, algum segredo para começar a ter uma diferença? Tem. É importante que você oferte conteúdo útil para o teu público. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa em que eu atendo mães de crianças recém-nascidas, crianças menores, eu não posso somente ficar fazendo publicação de fotos dos meus produtos ou serviços. Eu tenho que ofertar um conteúdo útil que seja útil para o dia a dia daquela mãe. Ela vai me seguir por conta disso e naturalmente por ela me seguir nos intervalos do marketing de conteúdo eu vou colocar também produtos para vender. Aí neste intervalo em que eu coloco um produto para vender, em que ela lembra da minha marca, em que ela já tem um relacionamento com a minha marca, é muito mais provável dela querer comprar da minha empresa. Um amigo meu uma vez me disse, Rafael, e gosta desse mundo digital, que quando você entra no mundo das redes sociais para fazer suas publicações ou gerar seu conteúdo, é como se você estivesse nadando num oceano cheio de tubarões. Sim. E aí ele diz, né, você não pode sangrar. Sim. Então, o que seria sangrar? Um erro cometido. Qual é o erro comum que as pessoas cometem e que compromete muito? Erros comuns que comprometem aí o resultado de uma empresa, por exemplo, no Instagram, é você não deixar claro o que você vende, até onde você entrega, caso faça a venda de algum produto físico que tem que entregar, ou você não deixa claro quais são os seus diferenciais, você nos destaques, por exemplo, do Instagram, você não tem feedback de clientes para as pessoas saberem o que as pessoas estão falando daquela marca. E um último item que é o que mais acontece, que é a questão de você transformar a sua rede social em uma panfletagem digital. Ou seja, só tem foto de produto e serviço, não tem nada que agregue e que gere interesse no cliente para querer comprar e seguir. Se o cliente realmente for só seguir para ver preço, ele não precisa seguir. No dia que ele precisar comprar,
ele vai entrar na página. E isso é ruim, porque tem que criar um relacionamento. Tem que estimular o cliente a seguir de forma permanente todos os dias e jamais deixar de seguir para não perder nenhuma novidade. Rapidinho, tráfego pago vale a pena? Tráfego pago vale a pena, ele não é uma escolha entre tráfego orgânico e tráfego pago, os dois fazem sentido e geralmente você vai usar o tráfego pago em cima daquelas publicações que você vê que está dando melhor resultado, não é o inverso que a maioria pensa, vou investir tráfego pago naquilo que está rendendo pouco impulsionamento, pouco visualização, eu vou investir justamente naquele que tem mais para amplificar ainda mais o resultado. Alguma rede social matadora que resolve tudo? Não tem nenhuma rede social matadora. O que você tem que fazer é estar na rede social onde o teu público está. E a outra coisa importante é, se você decidiu abrir uma conta numa determinada rede social, realmente esteja presente, atualize, que não vai adiantar nada você abrir e não manter atualizado, que você vai espantar cliente dessa forma. Seria interessante. Sim. Você que quer ouvir mais a respeito desse assunto, você pode acessar nossas redes sociais, da TV Novo Tempo e do Sebrae, ou entrar em contato com o WhatsApp da produção e enviar as suas perguntas que a gente vamos receber e responder para vocês. Nós vimos aí que o marketing digital, meu querido, não é apenas sobre promover produtos, né? Mas sobre construir relacionamentos duradouros com seus clientes. E você pode ter até pouco recurso. É possível se destacar quando você tem estratégia. Essa é a ideia do nosso programa. Você possa ter criatividade, foco no que realmente importa para o seu público. E essa é uma reflexão que nos lembra que cuidar da experiência do cliente é tão importante quanto as vendas. Gostou? Vai lá no nosso YouTube e você acessa não só o Momento Sebrae, mas como todo o conteúdo gratuito aqui no nosso programa. A gente vai para um breve intervalo, mas não acabou o programa. Tem uma mensagem de Deus da Bíblia, é o Palavra do Dia. Não sai daí, não troca de canal. Deus tem um recado especial para você depois do intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta e esse é o último bloco do programa Anjos da Esperança Empreendedores. Grato com você. E como sempre, nós encerramos no melhor lugar possível, no melhor momento possível, aqui, ó, na Palavra do Senhor. E hoje nós vivemos histórias de fé, de gente que começou pequeno e viu Deus fazer grandes mudanças na vida, mudar de rumo. No Momento Sebrae, a gente aprendeu que até com pouco recurso é possível você crescer, inovar, transformar. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então faça o seguinte... Respira fundo, abra o seu coração, já fique em oração, pegue sua Bíblia física, digital, porque está começando, começa agora a Palavra do Dia. Vamos à Palavra do Dia e o tema de hoje é Pequenos Recomeços, Grandes Propósitos. E é o texto base, procura na sua Bíblia Zacarias. Ele é o penúltimo livro do Velho Testamento, né? Depois é Malaquias, a gente já começa um novo com Mateus. Vá no capítulo 4, no versículo 10. A meu está aqui no finzinho da página, no começo da outra. Diz o seguinte, pois quem despreza o dia dos humildes começos, viram aqui, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aí começa aqui, né? Sobre a questão de início. Aí já tem outro contexto sobre Zacarias, né? Vamos parar por aqui. Mas o que Deus fala, né? Aqui nesse pequeno versículo. Depois o contexto tem um contexto histórico ali, né? Sobre a aplicação desse versículo. Deus se alegra quando a gente dá esse passo especial. Porque Ele sempre deu o primeiro passo na salvação. Mas a gente dá o passo da resposta. Deus, Ele de início, conhecendo o nosso crescimento, Ele não está esperando grandes resultados de início. Ele está esperando coragem. Eu digo para você, você está com medo de dar um primeiro passo? Cris, eu vejo esse programa de empreender, me dá uma vontade. Você já orou para o Senhor? Ele falou, quero estar com você, mas falta coragem. Porque, na verdade, os maiores milagres de Deus costumam nascer de pequenas decisões humanas. O reino de Deus é um reino de processo mesmo, não de atalho. Ele quer você crescendo, mas tem que passar por vales às vezes. Ele vai construindo na gente o seu caráter, a paciência, a
a fé como um pai querido e cada novo começo é uma oportunidade de Deus para mostrar que o impossível é o território de Deus. Vamos pensar nisso? Pensa comigo, o sol. O sol não nasce de repente. Ele vai rasgando o horizonte aos poucos. E Deus é tão bom que o sol nasce para todos, mas a paz é para aquele que descansa na sombra do Onipotente. Existe uma diferença. Vamos colocar aqui, a árvore não surge de um dia para o outro. Ela enraiza, ela cresce, ela resiste ao tempo. Uma história de sucesso, uma empresa, um casamento, uma família, uma mudança de vida, você que está acompanhando a gente. Tudo começa com uma pequena decisão, eu vou. Junto com Deus, eu quero. Vamos avaliar a vida do mestre? Aí na sua casa, Jesus. Ele começou seu ministério com um pequeno grupo. Pensa comigo, 12 homens simples, eles não tinham título, fama, não tinham recursos, mas com Deus, aquele pequeno grupo transformou o mundo. Aí eu digo para você, cola comigo aqui, Deus não precisa de muitos. Ele precisa de quê? De corações disponíveis. Ele não procura gente pronta, ele chama aqueles que estão dispostos a aprender. Se você pegar a palavra de Deus, virando um pouquinho mais, aqui no livro de Mateus, depois de Malaquias, aqui já tem Marcos, né? Você vai encontrar ali em Mateus 14, 19, ele vai pegar ali aquele milagre, né? Bem conhecido, 5 pães e 2 peixinhos, pequeno, um recurso que qualquer um ia considerar insignificante, mas ele levanta aos céus, agradece a Deus e Deus multiplica. Qual o segredo do crescimento? Não está no tamanho do recurso, mas na mão onde ele é colocado. Eu vou dizer uma coisa para você que é importante. Talvez seja isso que Deus está falando para você hoje. Ei, coloca o teu pouco nas minhas mãos e eu vou te mostrar o muito que eu posso fazer. Mas não caia nessa baboseira de teologia da prosperidade. Igreja não é lugar de trocar de carro, de só curar o câncer. Muitas vezes tem pessoas que vão morrer com o câncer, mas com o Senhor. Deus não é uma moedinha que você coloca uma moeda, uma oração e tira um brinde. Deus é o teu Pai, Ele é o Rei dos Reis. Pensa comigo, Moisés tinha apenas um cajado e sabia de quem era Deus. Mas com aquele cajado, Deus abriu o mar. Davi tinha apenas uma pedrinha, mas derrubou um gigante. Você pensa na viúva que tinha um restinho de azeite, mas fez dele um milagre. Deus sempre começa com pequeno, porque Ele gosta de mostrar sua força naquilo que o mundo considera fraco. Quando você fala que é cristão, que é humilde, você é fraco. E na verdade nós somos. Nós somos fortes porque temos o Deus da força. Eu quero falar agora com você, olhando nos seus olhos. Olho no olho. Qual é o pequeno começo que você tem adiado? Você tem orado, Deus já te deu confirmação, você está adiando. Talvez você sonhe em abrir um negócio, mas tem medo de falhar. Talvez você queira retomar os estudos, pensa que é tarde demais. Você está acompanhando agora, tem que voltar a orar com a família. O culto familiar se perdeu na rotina. Vocês estão distantes. Deus está dizendo, começa, filho. O culto não vai ser fácil, teu filho vai reclamar. Faz parte das decisões. Só que Ele não pede um plano pronto. Ele pede um coração disponível. Pai, eu quero voltar a ter o culto na minha casa. Eu quero montar uma empresa. A verdade é que Deus não abençoa quem está estagnado. Ele abençoa o movimento, a ação. Aí eu digo para você, Deus já deu o primeiro passo na cruz, Ele te ama. Você tem que dar o primeiro passo. Deus vai abrir o caminho. Ele trabalha no invisível. Quando você age no visível, você tem que ter coragem no Senhor. Obediência de hoje pode ser o testemunho de amanhã. Por isso eu vou te dizer uma coisa, não despreze o pequeno. Quanta coisa tem aqui, ó. O pequeno é o início do grande. O simples é o contexto, o caminho para o milagre. O modesto é o terreno das promessas. A gente valoriza, né, resultado, mas Deus valoriza o processo. Ele quer que você cresça. Ele se alegra quando o templo foi reconstruído, mesmo ainda incompleto. Eu digo para você, aqui na palavra do Senhor, Ele se alegra quando você recomeça, mesmo com fragilidade, mesmo com medo, porque Ele sabe que o mesmo Deus que te fez começar vai te dar força para terminar. Mas comece orando, Pai, é do teu querer. Deus confirmou, vai filho, vai.
Não tenha medo de recomeçar. Se Deus disse, marche, o mar vai se abrir. Comece com oração, sempre, com fé, com planejamento, com propósito. Comece no seu negócio, na sua casa, na sua vida espiritual, mas não esqueça, filho e filha, o que é plantado hoje em fé vai ser colhido amanhã com gratidão. Eu digo para você, pequenos começos são grandes propósitos. Deus transforma o pouco em muito, o fraco em forte. O que parece para você impossível, Deus torna realidade. E Ele pode fazer isso na sua vida hoje. Você tem que decidir colocar diante do trono do Pai. Está com medo? Essa palavra foi para você, está mexendo com você. Coloca a mão no teu coração. Coloca assim, Pai, eu estou vendo a TV Novo Tempo. Eu estou sentindo que essa palavra é para mim. Será que é para começar? Eu vou orar a semana inteira. Se o Senhor me falar mais uma vez, eu vou dar o primeiro passo. E eu vou começar pequeno. Mas eu vou mergulhar naquela questão. Foste fiel no pouco, sobre muito, te colocarei. Posso orar com você? Vamos falar com o Papai do Céu. Querido bom Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje. Tantos exemplos bíblicos de quem começou pequeno, aquela viúva pobre com aquele azeite, Davi com as pedrinhas, o Senhor mesmo com os 5 pães, né, ali, os peixinhos, levantou e consagrou. A gente levanta a nossa vida, nossos sonhos, coloca diante do Teu trono e fala, Pai, que seja feita a Tua vontade. Se o Senhor nos mostrar, Pai, que é para marchar, nós vamos começar pequeno e vamos Te honrar em cada projeto. Vai ser difícil, mas vamos estar contigo. Abençoe essa pessoa, que essa mensagem seja transformadora, que ela busque na Tua palavra força, na oração ela busque fé e que ela possa testemunhar que a palavra de Deus ainda é viva e ela pode dar rumo, porque ela é lâmpada para os nossos pés. E como falo muito bem a Tua palavra, toda a Bíblia é inspirada e quando nós abrimos, nós estamos frente a frente com o autor. Pai, é nesse momento que colocamos toda a nossa força no Teu trono. Vamos buscar força na Tua palavra para que nós possamos começar pequeno, mas começar no melhor lugar, aos Teus pés. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, querido. Essa foi a nossa mensagem de hoje, o nosso programa, que volta no próximo domingo, às 11 da manhã e na nossa reprise, às 21h30. Lembrando que você pode acompanhar todo o programa no nosso YouTube, Anjos da Esperança. Vai lá. Lá tem todos os programas, tem o Chá com Esperança, testemunhos, histórias de esperança, tem o Momento Sebrae, você vai encontrar essa reflexão também lá, é uma honra, tá bom? E lembrando que você pode se tornar também um anjo da esperança, Mande agora aqui, ó, quero ser um anjo, quero participar desse ministério. WhatsApp 12 98176 6630. Nossa equipe vai entrar em contato com você amanhã. O WhatsApp é 12 98176 6630, tá bom? Lembre-se, eu oro por você, você ora por mim, Deus age por nós. Que Deus te abençoe, até o próximo domingo, segue na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau, tchau.